Então, turma, na última aula nós paramos aqui, né, nesse exemplo. E aí, eu já tinha dispensado a turma, aí o Briner, não foi, Briner, você que me chamou a atenção para um detalhe. Eu não li direito a pergunta, tá, pessoal? Então vocês veem aí que a pergunta era qual a fórmula molecular do enxofre nessas condições. Então eu vou recapitular qual era o problema e aí vamos terminar esse problema que ficou faltando, tá? Ficou faltando a gente terminar. Então o problema era, a 500 graus Celsius e 93,2 kPa, a massa específica do vapor de enxofre é 3,710 kg por metro cúbico. Qual a fórmula molecular do enxofre nessas condições? Então ainda bem que o que a gente fez na aula passada, até o momento, não foi perdido. Porque para encontrar a fórmula molecular, eu preciso saber qual é a massa molecular dessa substância. Por que isso, turma? Porque é o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui para a gente. Então, eu quero saber qual é a fórmula molecular do enxofre, né? Certo? E aí, se você olhar na tabela periódica, o enxofre é o S, né? Cuja massa molar, turma, vocês vão encontrar lá, é 38 gramas por mol. Então, como a substância é vapor de enxofre, é uma substância simples, né? Só tem o elemento enxofre. E aí, saber a fórmula molecular é saber quantos átomos de enxofre tem na fórmula, tá bom? Então, vou fazer aqui no cantinho, para a gente não perder mais tempo aqui. A fórmula molecular vai ser do tipo SN, porque é o elemento enxofre. Então, a massa molecular dele vai ser N vezes a massa de um átomo de enxofre, que é quanto? 32. E esse M vezes 32, a gente achou aqui, é igual a quanto? A 255,88. Então, se você fizer que N vezes 32 é igual a 255,88, você vai encontrar que esse N é aproximadamente, quanto é que dá mesmo? 6, 8, né? É 8. Aproximadamente 8, tem que ser inteiro, né? Então a fórmula molecular vai ser qual? Vai ser S8, tá? Porque existem 8 átomos de enxofre em uma molécula dessa substância gasosa, desse vapor de enxofre. Tudo bem, turma? Então, ficou faltando encerrar isso aí, tá? E agora a gente já pode começar a nossa próxima, dar sequência ao nosso assunto, tá? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, então vamos continuar. Ah, só uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Querem que eu aumente o microfone? Tá tranquilo. Tá, então vou continuar. Obrigado. Então vamos lá, turma. Continuando aqui. Próximo assunto nosso aqui trata da mistura dos gases, tá? Então, turma, o principal exemplo de mistura gasosa com o qual a gente convive é a atmosfera, né? A atmosfera ela é uma mistura gasosa, que a gente já viu em aulas anteriores, que é formada principalmente por quem? Pelo nitrogênio, que é a grande maioria, 78% em volume, nitrogênio, argônico, gás carbônico, por exemplo. E aí, uma mistura de gases, pessoal, que não reagem entre si, ela se comporta como se fosse um gás único puro, tá? Porque tudo isso aí vem das condições que o gás ideal tem que satisfazer. Então, o gás ideal, ele não existe interação entre as moléculas que formam um gás. Então, se não existe interação, tanto faz se eu tenho dois gases diferentes ou dois gases iguais, três gases diferentes, não importa. A mistura funciona como se fosse um único gás, tá certo?
que é que vai mudar lá dentro? As moléculas que estão lá dentro, né? A massa de cada molécula, tá? E aí, para os gases ideais, existe uma lei chamada lei de Dalton, que é a lei das pressões parciais. O que é que essa lei diz? Ela diz que as pressões parciais dos gases, que a pressão total de uma mistura gasosa, ela é a soma das pressões parciais dos gases que formam a mistura, tá? Então, nessa figurinha que a gente tem aqui, eu dou um exemplo, ó, que eu tenho aqui um gás A nesse cilindro azul e um gás B nesse cilindro aqui laranja, né? Sei, acho que é laranja, amarelo, sei lá. Então, se o gás A está sozinho nesse cilindro, exerce a pressão de 0,6 atm. O gás B está sozinho aqui, exerce a pressão de 0,4 atm. Se eu pegar todo o gás que está no cilindro A, mais todo o gás que está no cilindro B, e colocar num outro cilindro que tem o mesmo volume, a pressão total, turma, observem aqui, é a soma das duas pressões, que vai dar 1 atm. 0,6 mais 0,4 dá 1 atm. Tudo bem? Então, essas pressões, vamos falar aqui, ó, essas pressões parciais são as pressões que os gases exerceriam se estivessem sozinhos no recipiente na mesma temperatura. Tá certo? Então, turma, como que eu calculo essa pressão parcial dos gases? Só lembrando do conceito de fração molar. O que é fração molar? Ou melhor, fração em mol, tá? A fração em mol é a razão entre a quantidade de matéria daquele gás em relação à quantidade de matéria total, tá certo? Então, a fração molar, que essa equação está representando isso, a fração molar do gás J é a quantidade de matéria do gás J sobre a quantidade de matéria total de gases, que por sua vez é quem? A soma das quantidades de matéria dos gases que formam a mistura. Tudo bem? Então, como a gente viu aqui que a pressão parcial do gás é a pressão que ele exerceria se estivesse sozinho na mistura, se eu aplicar aqui a equação do gás perfeito, né? Se eu aplicasse aqui, deixa eu escrever aqui que é melhor. Então, aplicando a equação do gás perfeito, PV igual a nRT, né? Então, a pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho na mistura. Então, se ele estivesse sozinho na mistura, o volume seria o mesmo. R é a constante dos gases, a temperatura seria a mesma. Só que se ele estivesse sozinho, a quantidade de matéria seria só a dele, então o NJ, e a pressão que ele exerceria PJ. Então, daí que vem essa equação que está aqui, pessoal. PJ é igual a NJRT sobre V. Tá certo? E aí, como o NJ, se eu fizer assim, ó, isso aqui tudo, turma, ó, aqui é a soma das quantidades de matéria de todos os gases, né? Então, isso aqui é N. Se eu multiplicasse assim, ó, cruzado, né? Então, o NJ é XJ vezes N, né? Então, ó, o NJ, ele é XJ vezes N. Por isso que fica PJ vezes V é igual a XJN RT sobre V. Acontece que nRT sobre V é quem? É a pressão total da mistura gasosa. Tá certo? Deixa eu tirar o V daqui, né? Eu coloquei. Então, P é XJ vezes N, RT sobre V, né? Trazendo o V aqui para o denominador. E nRT sobre V, por sua vez, é o P. Daí que vem que a pressão parcial do gás J é simplesmente a fração molar dele vezes a pressão total da mistura. Tá certo? Então, a partir dessas equações, turma,
eu posso dizer que a pressão total é a soma das pressões parciais, porque a soma das frações molares é 1, tá certo? A pressão parcial é a fração molar daquele gás vezes a pressão total, tudo bem? Então, eu consigo trabalhar com essas grandezas parciais, tá certo? Para poder saber qual é a pressão parcial de cada gás dentro da mistura, tá, turma? Então, continuando. Então, quando eu tenho aqui esse exemplo que eu tenho aqui, pessoal, é de uma mistura binária de gases, né? Mistura binária, porque eu tenho dois gases só, né? Por exemplo, o gás A e o gás B. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da pressão em função da fração molar do gás B, tá certo? Então, essa curva em verde representa a fração molar do gás A e a curva em azul do gás B. Então, esse gráfico ele mostra como variam as pressões parciais dos gases A e B e a pressão total com a composição da mistura. Então, observem que à medida que a fração molar vai aumentando, a pressão parcial do gás B vai aumentando. E à medida que a fração molar do gás B vai aumentando, obviamente, como a soma das frações molares tem que ser igual a 1, a do gás A vai diminuindo. Só que observem aqui que a pressão total ela continua a mesma, né? A pressão total continua a mesma, porque ela é a soma das pressões parciais, tá certo? A pressão do A é XA vezes P, a do B é XB vezes P. Se eu vou aumentando o XB, eu vou aumentando o PB. Se eu vou aumentando o XB, eu vou diminuindo o XA, né? Só colocando aqui para a gente lembrar que XA mais XB é igual a 1, né? Então, XA é 1 menos XB, né? Tá certo? Então, se eu pegar aqui, quem é a pressão parcial de A? É XA vezes a pressão total. Então, ela é 1 menos XB vezes a pressão total. Por isso que, à medida que vai aumentando a fração molar de B, a pressão parcial do A vai caindo. Certo, turma? Tudo bem? Em todos os casos, sim, Matheus. Em todos os casos, a soma vai dar 1, né? Não PA e PB. XA mais XB é igual a 1. PA mais PB vai dar a pressão total. Certo? Beleza. Pessoal, eu estou usando aqui a tela que eu estou passando aqui, ela fica em cima do meu Teams. Se bem que acho que eu posso. Não consigo mudar o meu Teams. E aí, se tiver alguma pergunta, vocês só falem que tem uma pergunta. Se tiver uma pergunta no chat, me avisem, que às vezes eu não consigo ver, não. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, aqui agora tem um exemplinho para vocês fazerem, tá? Ó, a composição do ar seco. Aí observem aqui esse detalhe. Em porcentagem ponderal, tá? O que é porcentagem ponderal? Porcentagem em massa, tá bom? Ao nível do mar, é aproximadamente 75,5% de nitrogênio, 23,2% de oxigênio e 1,3% de argônio. Qual é a pressão parcial de cada componente quando a pressão total é igual a 1,20 atm? Então, turma, tentem fazer esse exemplinho agora aí, tá? Vou dar aí uns 3 minutinhos, tá bom? E aí, daqui a 3 minutos eu apareço aqui de novo para a gente responder. Então, tentem fazer aí, tá certo? Apareço de novo, não vou estar aqui, mas eu vou me manifesto novamente, tá? Eu vou só desligar a câmera e o microfone para não atrapalhar vocês, mas eu tô aqui. Se quiser me chamar, só me chamar, tá bom?
Professor, Oi. sua tela está sendo compartilhada ainda, tá bom? Tá. Eu botei aqui o. Fui ver aqui se o Dario respondeu a minha mensagem. Tá tudo certo, então. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Bom, então vamos lá, tá? Então a gente tem aqui, né, a composição do ar seco, composição ponderal. Eu quero a pressão parcial, tá certo? Então se eu quero a pressão parcial, a gente vê aqui, a pressão parcial do gás J vai ser XJ vezes P, né? P está aqui, 1,20 atm, né? P é igual a 1,20 atm. Então, para calcular a pressão parcial do gás J, eu preciso saber o XJ, né? Aí, quem é XJ? XJ é NJ sobre N total, tá certo? Então, eu preciso calcular qual é o N de cada substância, cada componente da mistura, e o N da mistura, o N total da mistura, né? Aí, qual é a informação que eu tenho? É a porcentagem em massa. Então, a informação que eu tenho é essa aqui, pessoal, que em 100 gramas
do ar seco, eu tenho o quê? Eu tenho 75,5 gramas de N2, eu tenho 23,2 gramas de O2 e eu tenho 1,3 gramas de argônio, tá certo? Então, turma, eu posso calcular a proporção em mol usando essa proporção em massa, tá certo? Deixa eu criar uma página aqui para a gente fazer isso. Se eu quiser saber qual seria o X do N2 aqui, na verdade, o N do N2, eu preciso da massa sobre a massa molar do N2, correto? Isso aqui vai ser igual a quanto? Eu vou pegar aquela minha amostra de 100 gramas de ar, tá? Quanto é que eu tenho 100 gramas de ar de nitrogênio? 75,5. Então, eu faço aqui, ó, 75,5 gramas dividido pela massa molar do nitrogênio, que é aproximadamente 28 gramas por mol, né? Então, isso aqui, turma, se eu fizer minhas contas, deixa eu abrir uma calculadora aqui pra gente. Vou colocar aqui, ó. Se eu fizer 75,5 dividido por 28, isso dá 2,70, né? Então, aqui, usando duas casas, dá 2,70 mol de N2. Aí eu faço a mesma coisa aqui agora para o O2, né? Qual era a porcentagem em massa do O2? 23,2 gramas, né? Então eu pego 23,2 gramas de O2 pela massa molar do O2, que é cerca de 32 gramas por mol. Então quando eu faço essas contas, cadê minha calculadora? Tá aqui. Então se eu fizer 23,2 dividido por 32, isso dá 0,725, tá? 725 mol. E para o argônio? A mesma coisa. Qual era a porcentagem em massa do argônio? Estou com a... Tem que lembrar de tirar a janela da calculadora daqui. Eu vou deixar a calculadora só para mim, tá, pessoal? Senão ela fica atrapalhando vocês. É 1,3 gramas de argônio que eu tenho, né? Então, turma, eu vou fazer a conta aqui embaixo. 1,3 dividido por 40, que é a massa molar do argônio, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,3 gramas dividido por 40 gramas por mol. Isso vai dar... Deu 0,0325. Certo? Até como eu estou usando mais casas decimais aqui, vou até pegar mais casas decimais aqui. Vou colocar 0,269,5 em vez de 2,70 nesse caso aqui, tá? Dois vírgula 6964, tá? Mol. Aí quem vai ser o N total? O N total é o N do N2 mais o N do O2 mais o N do argônio, né? Então esse N total vai ser 2,6964 mais 0,725 mais 0,0325. Aqui esqueci de colocar unidade, não pode, mol. Esse N aqui vai ser igual, então, a... Deixa eu pegar minha calculadorazinha de novo. Isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Que deu 3,4539. Então, 3,4539 mol.
Então, agora eu posso calcular a fração molar de cada gás e a pressão parcial de cada gás. Quem é a fração molar do nitrogênio? Vai ser 2,96964, tudo isso dividido por 3,4539, que vai dar... Esse dividido por esse dá 0,78. Tá? Quem é a fração molar do O2? Vai ser 0,725 dividido por 3,4539, que é igual a... Vamos lá. 0,725 dividido por 3,4539. Dá... Eu esqueci um zero aqui no do oxigênio, não, né? Ah, não, tá certo, tá certo. Dá 0,21. E o X do argônio vai ser 0,0325 dividido por 3,4539, que só pode dar, né? 0,01 aproximadamente. Porque essa soma aqui, ó, se vocês somarem, 0,78 com 0,21 dá 0,99. Com 0,01 tem que dar 1, né? Tudo bem, turma? E aí, calculei as frações molares, agora eu vou calcular as pressões parciais. Qual é a pressão parcial do nitrogênio? É a fração molar do nitrogênio vezes a pressão total. Então, isso vai ser 0,78 vezes 1,20, né? Que era a pressão total. Então, vamos calcular aqui. Isso dá 0,9368. Vou colocar 0,94, tá? ATM. Pressão do O2 vai ser quem? X do O2 vezes P. Então, vai ser 0,21 vezes 1,20. Que vai dar... 0,25. E a pressão do argônio vai ser o X do argônio vezes P. Então, vai dar 0,01 vezes 1,20. 1,20, que vai dar 0,012. Aqui é ATM, aqui é ATM. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Deixa eu ver. Tranquilo, né? Então, eu vou continuar, tá, pessoal? Então, turma, nós vamos entrar num tópico aqui agora que passa a levar em conta o campo de força gravitacional, tá? Então, na discussão feita até aqui sobre o comportamento dos gases perfeitos, assumiu-se que a pressão do gás tem o mesmo valor em qualquer parte do recipiente, tá certo? Então, mesmo que eu tenha aqui um recipiente grandão, a pressão lá em cima do recipiente é igual à pressão lá embaixo. Mas essa hipótese ela só é correta na ausência de campos de força, tá? Que não é o caso na maioria das vezes, porque a gente está submetido ao campo de força gravitacional, né?
ao campo gravitacional. Então, a força exercida a força, vocês devem lembrar lá de gravitação, lá de física, né? Que a atração entre dois corpos, devido ao campo gravitacional, depende da distância entre eles, né? Então, você imagina que aqui eu estou na Terra, né? O gás que está mais perto aqui do chão, ele está sendo atraído com uma força maior do que o que está mais lá em cima, né? Então, é importante conhecer o efeito produzido pela influência do campo gravitacional. Mas só um parênteses, é importante conhecer, sim, principalmente quando você estuda fenômenos na atmosfera. Mas em experimentos laboratórios, que foi os que a gente viu até o momento, esse campo gravitacional não vai fazer muita diferença, não, tá? Mas no caso da atmosfera e nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, aí a gente vai ver que faz diferença, tá bom? Então, a lei que rege isso, a distribuição dos gases na atmosfera, dependendo da altura, é a chamada lei de distribuição barométrica, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, como que a gente vai chegar nessa lei aqui, tá, turma? Ela funciona da seguinte maneira, ó. Imagine o seguinte, você tem uma coluna de fluido de seção transversal de área A, tá certo? Aqui é a área da base do meu cilindro, né? Da minha coluna. Não importa a forma geométrica, tá? A uma temperatura uniforme T, tá certo? A gente está considerando também que a temperatura não varia na altura que a gente está analisando, porque senão vai complicar ainda mais as equações que a gente vai ver, tá? E ela está sujeita a um campo gravitacional agindo de cima para baixo, né? O campo gravitacional, dando a uma partícula a aceleração g, né? A aceleração da gravidade. Aí observa o seguinte detalhe aqui, ó. A coordenada vertical z é medida de baixo para cima, tá? A partir do chão, onde z é igual a zero. Tudo bem? Então, eu quero estudar, turma, como que vai variar a pressão com essa altura G, tá certo? Eu quero estudar como que vai variar a pressão com essa altura G não, altura Z, tudo bem? Então, que suposições que nós fazemos e que equações que nós aplicamos para ver como que essa pressão varia com a altura lá na atmosfera? Então, imagina que no ponto de altura zero, a gente já viu isso aqui, tá, pessoal? No ponto de altura zero, esse ponto aqui, como que eu calculo a pressão sobre esse ponto aqui? Tá? Eu vou chamar de zero. Não, vou chamar, deixa eu escolher uma letra aqui. Ah, eu vou escolher letra não, senão vai acabar confundindo. Eu pensei em usar o A, mas tem a área A. Vamos a P aqui, tá? A pressão a gente viu que é dada pela força sobre a área. Certo? E a força, que força que está agindo aqui? É a força de todo o ar que está acima desse ponto, tá? Então, essa força aqui é o peso do ar que está acima desse ponto. Então, isso aqui é massa vezes a gravidade sobre a área. Tudo bem? Aí, imagine agora que eu quero comparar dois pontos aqui, tá bom? Eu não devia ter escolhido o ponto zero, não, mas já eu volto, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui. Vou ter que dar nomes para eles aqui. Eu vou chamar de X, tá? Para não. Esse aqui é o ponto X e esse aqui é o ponto Y. Tá certo? Então, qual é a pressão que está sendo exercida no ponto X? Eu vou colocar aqui, que é exatamente tudo que está aqui em cima, tá? Já eu vou diferenciar. Então, isso aqui é mg sobre A, tá bom?
E a pressão que está no ponto Y? No ponto Y, turma, eu pergunto para vocês, a pressão vai ser maior, a pressão exercida sobre o ponto Y, é maior ou menor do que sobre o ponto X? O que Menor? vocês... Menor, né? Então, vai ser menor por quê? Porque o ponto Y, ele está acima. Se ele está acima, a gente acabou de ver aqui que a pressão é massa vezes a gravidade sobre a área. A área é a mesma, a gravidade é a mesma. Só que a massa de ar que está acima do ponto Y é menor do que a que está acima do ponto X, não é isso? Então, turma, eu vou calcular aqui a pressão no ponto Y, tá? Eu vou escrever da seguinte maneira, que a pressão sobre o ponto Y é igual a um M' G sobre A. Tudo bem? Por quê? O que aconteceu? Eu tenho uma outra massa sobre o ponto Y. Então mudam essas massas aqui. Tá certo? E eu posso dizer, aí o que acontece aqui, ó, nessa nossa notação aqui, ó. X e Y, a diferença entre eles de altura é de um dz, tá certo? É de um dz. O que é esse dz? É uma diferença de altura infinitesimal, tá bom? É uma diferença de altura infinitesimal. Então, se a diferença de altura é infinitesimal, a diferença na pressão também é infinitesimal. Tá bom? Então, eu vou dizer aqui, pessoal, que isso aqui é um... Então, eu vou dizer aqui que isso aqui é um P, isso aqui é um P mais P'. Certo? Aí aqui, ó, a gente já sabe que o P, esse P aqui em cima é menor, né? Mas a gente vai descobrir isso matematicamente, tá bom? Então, vou deixar aqui, P mais P'. Tudo bem? Agora, se eu quiser saber quem é essa massa M', tá? Quem é essa massa M' aqui? Eu posso pegar, turma, e dizer que a massa que está entre o ponto X e o ponto Y também é uma diferença infinitesimal, não posso? Porque se a diferença de altura é infinitesimal, a diferença de pressão é infinitesimal. Só fazer uma correção aqui, ó. Isso aqui, turma, é um P', que é igual a P mais dP, a diferença infinitesimal de pressão, tá bom? E eu posso dizer também que a massa que eu tenho aqui nessa partezinha entre o X e o Y é um dm, é uma diferença de massa infinitesimal também, tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio? Então, eu tinha um ponto P, tá certo? Eu tinha um ponto X que estava submetido a uma pressão P. Aí eu subi um pouquinho, um infinitésimo na altura. Então, a pressão vai diferir da que era antes também de um infinitésimo. E a massa também de um infinitésimo. Tá certo? E agora vamos tentar encontrar a relação matemática entre essas grandezas que eu coloquei aí para vocês. Tá certo? Então, turma, eu vou partir dessa última equação aqui, ó, que é o quê? O meu P', que é igual a P mais dP, ele é igual a M' G sobre A, certo? Mas quem é o M'? O M', turma,
escrever aqui. Acontece que o meu M' é igual a M menos dm, tá? Se eu voltar aqui para a figura, ó, imagine que o M é a massa de tudo que está acima do ponto X. E o M' é tudo que está acima... Deixa eu colocar aqui no laser que fica melhor do que eu apontando. O M é tudo que está acima do X. E o M' é tudo que está acima do Y. Então, a diferença é o M menos o M', né? Então, o M' vai ser o quê? Vai ser o M menos esse dmzinho, que é a diferença entre eles. Então, M' é M menos dm. Então, se eu substituir aqui nessa minha equação, vai ficar o quê? Que P mais dP é igual M menos dm vezes G sobre A. E aí, se eu tirar isso daqui do parêntese, P mais dP vai ser igual a mg sobre A menos, vou colocar assim, GDM. Eu só inverti para ficar claro que o D do diferencial aqui é em relação ao M, tá? Sobre A. Só que aí, turma, esse cara aqui, ó, mg sobre A, que a gente já viu aqui, ó, quem é o mg sobre A, ó? Na verdade, aqui de baixo. Quem é o mg sobre A? É o P. Então, esse cara aqui é o P. E aí, esse P, eu vou cancelar com esse P aqui. Tá certo? O que vai sobrar aqui dessa minha equação? Que o meu dP, que é a diferença infinitesimal na pressão, é menos GDM sobre A. Tá certo? E aí, isso, matematicamente, esse sinal bate com o que o Hugo Vieira respondeu, né, Hugo? Que a pressão vai diminuir, por isso que a variação de pressão é negativa, tá certo? E agora eu calculo como que eu quero saber quanto que fica a pressão quando eu vario entre uma altura igual a zero e uma altura igual a H. Aí, para isso, eu preciso integrar essa equação, tá certo? Mas antes de... Não vamos passar o carro à frente dos bois, né? Vamos lembrar dessa relação aqui, né? Densidade é o quê? É massa sobre volume, tá certo? Então, turma, esse meu dm aqui eu posso substituir por quem? Vamos só fazer uns ajeitamentos aqui antes. Massa sobre volume. E o volume? Como é que eu calculo o volume, pessoal? Desse cilindro aqui. É a área da base vezes a altura, né? Que é o Z. Então, como eu estou pegando só essa partezinha aqui, eu vou pegar só um dz, tá? Então, esse volume aqui é quem? É a área da base vezes a altura, que é o... Aqui é Z, tá? Mas quando eu trouxer para cá, se eu fizer aqui, ó, o meu dP vai ser quem? Menos G. Aí quem é o meu dm? Daqui eu tiro que M é igual a ρ A vezes Z, né? Então, meu dm vai ser ρ, que a densidade do gás é constante, a área é constante, agora o Z é que depende, né, do comprimento. Então, aqui é o meu dz. Tudo isso sobre o A, né? Então, aí, turma, olha só. Eu cancelo o A. O que vai sobrar aqui? O meu dP ele é igual a menos ρ G dz. Tá certo? Que já está quase com a cara que a gente conhece, só que a gente chamou de H ao invés de G, quando a gente calculou a pressão acima de uma coluna, né? Aí, turma, a gente pode fazer a seguinte consideração aqui, ó.
para sólidos e líquidos, para sólidos e líquidos, vou separar aqui, essa separação ficou feia, deixa eu usar retinho. Então, para sólidos e líquidos, ρ é praticamente constante em alturas diferentes. Tá? Então, o que que isso significa? Que se eu quiser saber a diferença de pressão entre dois pontos de alturas diferentes, eu preciso integrar essa equação. Agora está no ponto de eu integrar, tá? Então, se eu for integrar isso aqui, ó, dP igual a menos ρ G dz. Aí eu vou integrar isso aqui entre uma pressão P0 e uma pressão P. E aqui eu vou integrar entre uma altura 0 e uma altura Z, tá? Quando eu resolvo essa integral, como que vai ficar? Integral de dP, turma, é P variando de P0 a P, então vai ficar P menos P0. E aqui, pessoal, como esse ρ é praticamente constante em alturas diferentes, ele pode sair da integral, e G é a gravidade, eu também vou tirar. Então, isso aqui é menos ρ G integral de 0 a Z de dz. Integral de dz é Z variando de 0 a Z, então eu posso dizer simplesmente isso aqui, ó, que P menos P0 é simplesmente quem? Menos ρ G. Escrever, esse meu ρ fica parecido com P, né, turma? Isso aí atrapalha a nossa vida. Deixa eu tentar ajeitar esse meu ρ aqui, tá, pessoal? Vou tentar fazer ele mais redondinho, tá? Menos com essa perninha aqui, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. ρGZ, certo? Então, turma, essa equação é aquela que a gente viu, ρGH, tá? Só estamos trocando o H por G e o sentido do nosso eixo aqui, que a gente está considerando que a altura está subindo de baixo para cima. Tá certo? Agora vamos ver como é que ficam para os gases, tá? Para os gases, ρ depende muito de Z. Para um gás perfeito, a gente já viu isso aqui, né? A gente viu que ρ é igual a m sobre V, né? E vimos que PV é igual a nRT, que é igual a m sobre massa molar RT, correto? Então, se eu rearranjar aqui, o meu m sobre V, que é o meu ρ, ele é quem? Ele é pressão vezes a massa molar sobre RT. Tá certo? Então, se eu retomar aquela minha equaçãozinha do dP, turma, dP aqui é o quê? Menos ρ G dz, né? Aí agora, quando eu for integrar, se eu for fazer isso aqui, ó, de P0 a P e aqui de 0 a Z, agora eu não posso mais tirar o ρ da equação, tá certo? Porque o ρ depende, ele muda quando eu mudo a altura. Tudo bem? Então eu vou ter que deixar a equação aqui, tá? Eu posso tirar as outras constantes. Eu vou fazendo aqui, eu vou explicando, tá? Então aqui, a minha integral de P até P0. Eu vou só fazer uma coisa aqui. Eu não vou colocar integral agora não, senão fica muito
fica muito cheia a equação. Posso deixar do jeito que está ainda aqui, tá? Vou continuar aqui, ó. Vou substituir. dp igual a quem? Menos ρ, g. Aí quem é o ρ? Pm sobre RT, g dz, tá certo? Aí aqui está o motivo de que o ρ não pode sair da integral, porque ele tem um termo aqui que depende de P, tá certo? Aí, para resolver essa equação diferencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma separação de variáveis. Essa separação de variáveis, nesse caso aqui, como eu falei lá na primeira aula, o cálculo que a gente precisa aqui é muito simples, tá? É simplesinho. Então, a separação de variáveis nesse caso aqui consiste só em eu jogar esse P para cá, ó. Que vai ficar, ó, dp sobre P igual a menos m sobre RT g dz, certo? Aí agora sim eu vou integrar, ó, entre P0 e P e aqui entre 0 e z, tá? Então, continuando aqui em cima, ó, observem, quem é a integral de dp sobre P? É a mesma coisa da integral de 1 sobre P dp. A integral de 1 sobre P, turma, que vai aparecer muito aqui para a gente, é ln de P, tá certo? Então, isso aqui é ln de P menos ln de P0, né? ln de P, substituo por P e por P0. Desse lado aqui, eu vou tirar quem é constante. Então, aqui, ó, m sobre RT, G, aí ficou integral só de dz, de 0 a z. Certo? E essa integral de dz é z, de 0 a z, z. Aí, aplicando a propriedade dos logaritmos aqui, ó, ln de P menos ln de P0 é ln de P sobre P0. E aqui ficou o quê? Menos mgz sobre RT. Tá certo? Então, turma, essa equação aqui, ela mostra como que varia. Vou colocar aqui. Essa equação, ela mostra como que varia a pressão de um gás com a altura dele na atmosfera. Tá certo? Se eu colocar isso aqui na forma exponencial, eu vou ver que P sobre P0 é igual a E elevado a menos mgz sobre RT. Se eu passar o P0 para o outro lado, vai ficar aqui na forma mais conhecida dessa equação, que é essa aqui. P igual a P0 é elevado a menos mgz sobre RT. Então, essa aqui é a lei de distribuição barométrica. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Então, aqui, turma, tá a demonstração aqui, tá certo? Essa mesma demonstração que eu acabei de fazer, mas eu prefiro explicar escrevendo essa parte matemática que fica mais fácil de entender, eu considero, tá? Então, tá aqui a equação, ó, que a gente acabou de chegar, tá bom? E é conhecida como lei de distribuição barométrica. Aí aqui, turma, algumas consequências importantes, né, dessa lei. Vou até reescrever aqui para ficar mais fácil a gente lembrar. P é igual a P0 E elevado a menos mgz sobre RT. Então, para alturas pequenas, como nos experimentos de laboratório, o efeito da gravidade na pressão é desprezível. O que eu já falei para vocês no começo da aula. No entanto, para grandes altitudes, o efeito sobre a pressão dos gases que compõem a atmosfera passa a ser significativo. Certo?
Então, por exemplo, lá é muito comum você ver quando vai ter jogo de futebol na Bolívia, né? O pessoal fala a altitude, os efeitos da altitude. Quais são esses efeitos da altitude? É consequência da lei de distribuição barométrica, turma. Lá o Z é muito alto, então como aqui é uma exponencial negativa, a pressão cai bastante. Então a pressão lá é mais baixa. E aí o ser humano sente, né, quando está com uma pressão atmosférica mais baixa, porque a concentração de oxigênio é menor, tá certo? Então, por meio dessa equação, podemos observar que a diminuição relativa na pressão será proporcional a mg sobre RT, tá certo? Se eu pegar lá um passo antes de eu integrar, eu chego aqui isso que ele está falando, que é isso aqui, ó. Quem é a diminuição relativa da pressão? A diminuição relativa da pressão, isso aqui é dP sobre P, tá? Isso aqui é o que? É menos mgz sobre RT. Então, a diminuição relativa na pressão, que é quanto que a pressão variou em relação à pressão original, tá certo? É o quê? É mgz sobre RT, menos mgz sobre RT. Então, é proporcional a mgz sobre RT, porque esse dP é negativo, né? O sinal aqui não vai fazer diferença nesse caso. Então, o que isso significa? Ó, que a diminuição relativa na pressão será menor para altas temperaturas e maior para gases com maiores massas molares, tá? Porque se a temperatura for maior, como a temperatura está no denominador, a diminuição relativa da pressão vai ser menor, né? Já se a massa molar for alta, né? A diminuição relativa da pressão vai ser mais alta, tá certo? Então, só recapitular aqui, que agora até eu me perdi. Então, vamos lá. Assim, a diminuição relativa na pressão será menor para altas temperaturas. Então, maior a temperatura, está no denominador, menor a diminuição na pressão. E maior para gases com altas massas molares. Tá certo que eu falei então. Quanto maior a massa molar, maior a diminuição relativa na pressão. Tudo bem, turma? Vocês estão entendendo aqui? Alguma dúvida? Então, vou continuar. Aí aqui, turma, olha, aqui tem um link interessante, tá? Que é como o primeiro acidente aéreo comercial da história levou à pressurização das cabines de voo, tá? Então, no PDF, você vai ter esse link aqui para uma reportagem que fala como começaram os voos comerciais, né? E aí, o que acontecia? Nos primeiros voos comerciais, a cabine não era pressurizada, tá certo? Então, como ela não era pressurizada, o que acontecia é que o avião não podia subir muito, porque senão causava um desconforto muito grande para os passageiros. Então, aí o avião tinha que ficar numa altitude baixa, por conta da lei de distribuição barométrica, né? Ele tinha que voar em uma altitude baixa para a diminuição relativa da pressão ser menor, para a pressão ficar mais próxima do que o que a gente está acostumado. E aí, com isso, o que acontecia? Tinha problema aerodinâmico, tinha problema de avião que bateu na montanha. Agora, deixa eu ver se eu entro nesse link aqui, turma. Só para mostrar para vocês que esse primeiro acidente aéreo, ele foi exatamente que bateu numa montanha, estava voando baixo demais, o avião ele acabou batendo na montanha. Tem que abrir em outro programa para eu achar vou clicar no link, tá?
Agora eu cliquei, ele não abriu. Ó, então aqui a notícia que eu falei. Aí ele vai, ó, um voo que de Nova York a Los Angeles era um voo curto, 48 horas. Aí ele conta que era confusão, que tinha que pegar trem, não era só pegar o avião, tá certo? Aí ele fala que a altitude, ó, altitude mortal, né? Então, ó, uma exposição a altitude maior que 10 mil pés tinha graves efeitos no processo mental, tá? À medida que a pressão cai, novos perigos, né? Por aí vai. Aí, cadê o primeiro acidente? Em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, o que eu falei, ó. Voando a só 1.500 metros de altura, ó. É mais baixo do que essa montanha lá da Bolívia, lá do que a cidade de La Paz que eu falei. Então, em setembro de 1929, um trimotor se chocou em Mount Taylor, vulcão inativo no noroeste do estado do Novo México, matando todos a bordo. Então, a lei da distribuição barométrica explica, tá? Esse primeiro acidente, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso. Outro aspecto importante da lei de distribuição barométrica é que para uma mistura gasosa, ela pode ser aplicada independentemente para cada gás que forma a mistura, tá? No caso de gases, no caso de gases perfeitos, né? Que é o que a gente está vendo aqui. E aí, o que acontece isso? Uma consequência interessante é que as pressões parciais, a gente viu que essa variação relativa da pressão depende da massa molar, né? Quanto maior a massa molar, maior a variação relativa da pressão. Então, uma consequência interessante é que as pressões parciais de gases muito leves diminuem muito menos rapidamente com a altura. Então, isso muda a composição da atmosfera com a altitude. Então, se você tiver lá uma altitude elevadíssima, por exemplo, o gás argônio ele é mais pesado que o gás nitrogênio. Então, vai aumentar a porcentagem de argônio e vai diminuir a porcentagem de nitrogênio em relação ao todo, né? Não é que vai diminuir o nitrogênio, mas como muda de forma diferente, a variação da pressão é diferente dependendo do gás, a composição da mistura gasosa acaba mudando, tá certo? Aqui a mesma lei de distribuição barométrica aplicada à pressão parcial, tá certo? A pressão parcial do gás I. Aqui é a pressão parcial do gás I, a pressão parcial inicial do gás I, e aqui é a massa molar do gás I, tá certo? Então, ó, um exemplo aqui para vocês fazerem, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que 3 minutinhos dá para vocês fazerem, tá? A pressão parcial do argônio na atmosfera ao nível do mar é 0,0093 atm. Qual a pressão do argônio a 50 km de altitude se a temperatura for de 20 graus Celsius? Aí, dada aqui a gravidade, 9,807 metros por segundo ao quadrado. Então, turma, 3 minutinhos aí para vocês fazerem, e aí eu respondo na sequência para quem não tiver conseguido, tá?
Bom, turma, vamos lá então. Então aqui, pessoal, o que a gente tem aqui? A pressão parcial do argônio na atmosfera ao nível do mar é 0,0093 atm. Então, eu vou considerar que o nível do mar é o meu P0, né? E aí, o meu P0 vai ser quem? 0,0093 atm, tá? Qual a pressão do argônio a 50 km de altitude? Então, quero saber a nova pressão do argônio quando Z é igual a 50 km. Se a temperatura for de... Vou colocar aqui, θ é 20 graus Celsius, o que implica que o meu T, já vou passar aqui, né? É 293,15 Kelvin. Tá certo? Então, turma, aqui e tem o dado aqui, G igual a 9,807 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, turma, eu vou aplicar a lei de distribuição barométrica. P igual a P0 é elevado a menos mgz sobre RT. Só que aí, turma, é preciso tomar alguns cuidados com as unidades, tá bom? Quando você tem exponencial ou logaritmo, tá? Quando você tem exponencial ou logaritmo, o expoente ou logaritmando não podem ter unidades, tá certo? Então, turma, isso aqui, ó, tem que ser adimensional, certo? Adimensional. E aí, como tudo isso aqui é adimensional, a unidade que eu quiser eu posso usar aqui, que ela vai sair a mesma do outro lado, tá? Então, se eu quiser usar meu P0 em ATM, eu vou obter o P em ATM. Se eu converter esse P0 aqui para outra unidade, por exemplo, Pascal, aí eu vou encontrar o P em Pascal, tá? Mas não precisa. Então, o cuidado que tem que ser tomado aqui é com a unidade desse expoente aqui, ó. mgz sobre RT. Então, pessoal, eu vou colocar aqui em outra página para ficar melhor. Como que vai ficar, então? Eu vou fazer aqui, ó, que meu P vai ser igual a 0,0093 ATM, né? É isso. São 2 zeros, né? Vezes E elevado a menos. Aí, M. Qual é o gás? Argônio. Eu vou colocar as unidades aqui, ó. 40 gramas por mol. Certo? 40 gramas por mol. G é a gravidade. Gravidade 9,807 metros por segundo ao quadrado. Então, 9,807 metros por segundo ao quadrado. E Z? Z é 50 quilômetros, não é isso? 50 quilômetros. Aí, turma, já deve dar para a gente perceber aqui algumas mudanças que a gente tem que fazer, tá? Por exemplo, 50 quilômetros, eu já vou passar para metros, né? Sobre RT. Que R que eu vou usar? Aí, turma, observem que aqui eu estou usando SI, tá? Então, como eu estou usando SI, eu vou usar as unidades do SI, tá bom? Então, R é quanto? 8,3145 é joule vezes metro cúbico, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. E a temperatura
293,15 Kelvin. Então, 293,15 Kelvin. Então, turma, observe que tudo isso aqui está no SI. Quem pode me dizer aí, que estava prestando atenção, qual é a única unidade que não está no SI, pessoal? É o ATM? Então, é aquilo que eu falei. O ATM eu não preciso mudar, porque eu coloco o ATM aqui, enquanto essa pressão em ATM. Agora, nesse meu exponencial, aí eu preciso que todas as unidades se cancelem. E aí tem uma delas que não está no ATM. Não está no SI. Qual é? Não conseguiram identificar? Essa aqui, pessoal, ó. Grama. Porque se você for ver, quem é o Joule? O Joule é Newton vezes metro. E Newton é quilograma, metro por segundo. Metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, pessoal, isso aqui é isso, né? Então, para as minhas unidades ficarem corretas, aqui, no lugar de menos 40 gramas por mol, eu tinha que passar para o SI. Então, aqui, eu vou colocar... Vou aumentar aqui, esticar um pouquinho. 40 vezes 10 a menos 3 quilograma por mol. Certo? Que aí agora ficou bonitinho, ó. Esse quilograma vai embora com esse quilograma, metro quadrado com esse metro vezes metro, né? Segundo a menos 2 com segundo a menos 2, ó. Kelvin a menos 1 com Kelvin, mol a menos 1 com mol. Tá vendo que sobraram só os números? Então esse meu P aqui, esse meu P vai ficar quanto? Aí, ó, pegar a calculadora e tomem cuidado também com essas continhas, tá, pessoal? Essa aqui eu vou até fazer mostrando para vocês, porque é muita conta e no exponencial faz uma diferença enorme, tá? Então, se você fizer aqui, ó, 0,0093 vezes. Aí eu vou fazer aqui, ó. É elevado a... Aí vou abrir um parêntese para fazer aqui minhas contas. Aí, 40 vezes 10 a menos 3, tá certo? Então, vezes 10 a menos 3, vezes 9,807, 9, coloquei 9,807, vezes 50 vezes 10 a 3, né? Vezes 10 a 3, certo? Sobre, aí também abri um parênteses aqui, 8,3145 vezes 293,15. Fecha os parênteses. Isso deu 29. Ah, não, estava muito grande essa exponencial aqui. É elevado a menos isso aqui, né? Faltou o meu menos aqui, tá? É elevado a menos. Vou colocar o menos dentro do parênteses. Né? Menos isso aqui. Tá vendo? 2,98 vezes 10 a menos 6, né? A pressão diminuiu, né? Então, 2,98
vezes 10 a menos 6 ATM, 50 quilômetros, né? Ela já era 9,3 vezes 10 a menos 3. Ela diminuiu cerca de 1000 vezes, né? Tudo bem, turma? Professor, Oi. com o que você cortou o metro cúbico? Eu não vi. Ah, tá. Vamos olhar de novo aqui. Aqui, massa molar, gravidade, altura. Aí aqui é Joule. Joule é. Vou refazer esse Joule aqui então, tá? Joule é Newton. Opa, deixa eu voltar. Newton vezes metro, né? E quem é Newton? Força é massa vezes aceleração. Então é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Ah, tá. Desculpa. Quem foi mesmo que me perguntou? Giovana. Giovana. Desculpa, Giovana. Vou voltar para o que estava antes. O que está errado, Giovana, é que não existe esse metro cúbico aqui, tá? Como eu já coloquei Joule, qual é a unidade do R? A unidade do R é... A unidade do R é Pascal, vou colocar aqui de ladinho. Pascal vezes metro cúbico por Kelvin por mol. Eu estava pensando em colocar Pascal, no meio do caminho eu mudei e acabei deixando. Isso aqui é a mesma coisa que Joule, tá? Então não tinha o metro cúbico, tá? Entendi, obrigada. De nada. Tudo bem, turma? Então, gente, a gente termina por aqui a aula de hoje, tá? Por incrível que pareça, eu tinha planejado até aqui mesmo, né? Então, mesmo com todos os percalços, tá? Mais uma vez, peço desculpa para vocês, tá, turma? Não era minha intenção essa confusão toda, mas realmente eu não aguentaria 2 aulas seguidas com máscara falando hoje. Mas quinta-feira só é uma aula. Eu aguentei falar essa daqui, eu aguento falar lá na aula na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira a gente volta ao normal, lá na sala. E aí, quem for assistir a aula experimental, vamos fazer um intervalinho, né? Tem gente que ainda vai lá ver a presencial com o Dario. Então, a gente fica por aqui. Tá bom, turma? E aí, vou colocar a aula tá aqui no Teams para quem entrou. Eu vou colocar lá no YouTube também junto com as outras. Tá bom? Tudo bem, Laura. Acabei de ver aqui, mas já estamos encerrando aqui. Então, gente, boa noite, obrigado pela aula, desculpa mais uma vez e até quinta-feira.